Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar aqui para glorificar a Deus juntamente com cada um dos irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito pelo São Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Enquanto os irmãos localizem um versículo bíblico, quero aproveitar para fazer os meus agradecimentos ao pastor Vanderlei, um amigo. Deus continue abençoando a tua vida, meu amigo, a vida da tua esposa, da tua família em geral, a vida dos pastores que estão aqui na minha retaguarda. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus amigos, companheiros, a vida de todos os obreiros. Muito obrigado pela recepção maravilhosa, tá bom? Quero agradecer pela vida de todos os irmãos que estão presentes. Deus abençoe meu amigo. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha nesta noite, juntamente com as minhas filhas. Sou grato a Deus. Trago a paz do Senhor, do pastor Walter. Falou: filho, leva a paz para todos os irmãos, para o pastor, tá bom? Manda um abraço para todos, e aqui está entregue. Presbítero Arthur mandou a paz. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Fico muito feliz de estar aqui essa noite. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Amém. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você pode tomar o assento em nome de Cristo Jesus. Irmãos, é verdade que nesta noite possa-se dizer que Deus ele trabalhou aqui de uma forma maravilhosa. Fiquei muito feliz com as oportunidades que já foram tidas pela vida de cada um dos irmãos. Mas hoje, como culto de missão, é necessário falar um pouco do verdadeiro missionário. O verdadeiro missionário é um homem fora do comum. O verdadeiro missionário, ele tem uma visão totalmente diferenciada. Por exemplo, um homem comum, quando olha para o centro de São Paulo e vê aquela multidão de usuários de droga, é normal o homem comum apelidar cada um deles, chamando-os de zumbi ou de outras palavras. O verdadeiro missionário não. Quando ele se depara com uma situação dessa, ele vê a situação atual, mas enxergando o futuro. O verdadeiro missionário, ele olha como que dizendo: daí vai sair pastor, daí vai sair pregador, daí vai sair evangelista. A visão do missionário é uma visão extraordinária. Nosso pastor Vanderlei deixou bem claro aqui que o ministério ajuda pessoas que estão neste exato momento no meio do mato, que não tem o conforto que temos dentro da nossa casa. E você me pergunta: irmão Tiago, como pode um homem deixar a família para ir executar esse projeto de Deus? É o verdadeiro missionário, porque ele vai pensando na alma, ele vai pensando nas pessoas que vão se converter. Mas para ser um verdadeiro missionário tem que passar por etapas. Nós lemos aqui um versículo encontrado no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 16. Olhando o contexto do versículo, a partir do versículo 1, nós vamos saber que está se tratando da ressurreição de Jesus. Mas quando olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver Jesus preparando os seus discípulos para dar continuidade naquilo que ele iniciou. Mas o preparo do cristão é dia após dia. Não é um dia ser preparado e pronto, não. Cada dia ele vai aprendendo uma coisa diferente. É por isso que tem pessoas aqui que estavam firme com Deus, orando de uma forma extraordinária, buscando a Deus em todos os instantes da vida. Mas chegou um momento que foi esfriando ao ponto de parar. Não sabe se volta, não sabe se fica, não sabe o que faz. É as dificuldades da vida que vem nos assolando dia após dia. Quando Jesus ele ressuscita,
A Bíblia diz que o anjo dá a notícia para as mulheres, como que dizendo: vocês vêm aqui buscar entre os mortos aquele que vive. As mulheres saem daquele local totalmente maravilhadas, com medo, sem saber o que fazer. Mas quando elas vão compartilhar o que elas ouviram do anjo com os discípulos não acreditam. Aí entra a incredulidade. Irmão Tiago, não são os discípulos que andaram com Jesus? Não são os discípulos que viram os milagres? Não são os discípulos que estavam ali apoiando Jesus em todos os instantes? Como eles não vão acreditar naquilo que Jesus já tinha falado? Eles não acreditaram. A Bíblia continua dizendo que Jesus ele vai aparecer para uma mulher, Maria Madalena, a qual ele tinha libertado de 7 demônios. É interessante dizer que essa mulher ela vai contar aquela experiência maravilhosa que Jesus falou para ela, vai anunciar aos discípulos e dizem para eles que eu vou para a Galileia. Mas quando ela anuncia para os discípulos, eles não acreditam naquilo que aquela mulher libera para eles. O que é isso? A incredulidade. O verdadeiro missionário ele tem que ser trabalhado nesta área, para ele executar o processo, o projeto, o plano de Deus. Como eu vou ser um verdadeiro missionário, sendo que eu estou com meu coração cheio de incredulidade? Como eu vou fazer a obra de Deus, sendo que eu não estou andando de acordo com a palavra de Deus? É interessante que nós lemos um versículo onde Jesus está dando uma ordenância: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Mas olha o versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já o ressuscitado. Então vemos que Jesus ele veio trabalhar na incredulidade dos discípulos, porque um coração cheio de incredulidade não tem como fazer a obra de Deus. Um coração cheio de dúvida, um coração sem crença, fazer o trabalhar de Deus. Talvez você esteja com certeza certa ou está falando meio que com dúvida, porque quando pregamos a palavra de Deus falando com dúvida, aquele que ouve ele não tem confiança naquilo que estamos falando, porque nem nós acreditamos na palavra de Deus. Mas quando entramos nos nossos lares dizendo: olha, eu não sou nada, mas o Jesus que me resgatou, ele tem um poder para resgatar você. As coisas começam a mudar. Então o verdadeiro missionário ele tem que levar isso em mente. O verdadeiro missionário em todo o tempo ele vive os propósitos de Deus. É aqui que é duro, porque nós nem sempre iremos compreender os propósitos divinos. Os propósitos de Deus não é o nosso. A nossa mente é muito limitada para compreender o nosso Deus infinito. E quando ele tem um propósito, é o propósito dele que vai ser executado. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que houve um caso de um homem ter nascido cego para se cumprir o propósito de Deus. Como entender isso literalmente, sem questionar? João capítulo 9, a Bíblia diz que os discípulos ele olham para um cego de nascença que estava mendigando em uma situação precária. Eles falam para Jesus: mestre, Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse dessa forma? Aí Jesus vai liberar o brado dizendo: nem ele pecou e nem os seus pais. Aleluia. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que no momento a gente não acredita. A gente questiona, fala: Senhor, eu te sirvo. Por que está acontecendo isso, irmão? Tranquilize o teu coração. Se você tem convicção no Deus que você serve, olha para Deus
nossas vidas muda. O jovem contou aqui que ele se batizou, e eu aqui sentado, eu fiz uma retrospectiva da minha vida, porque papai e mamãe sempre orou por mim. Enquanto eles estavam orando por mim, eu estava roubando residência, conhecido no Vila Albertina como um assaltante de mansão. Papai e mamãe ficavam deitados no chão da igreja, ficavam deitados, orando por mim. E eu entrando em condomínio de luxo, em casa de luxo, começo da semana, segunda-feira, polícia da civil entrando dentro da minha casa, falando para minha mãe que iria me matar, e papai e mamãe orando. Aí Deus vem com o seu propósito, mas o propósito de Deus não entendemos quais são. Deus permitiu que eu viesse ser preso, e quando eu fui preso, fiquei privado da minha liberdade. Ali eu conheci Jesus. Papai e mamãe sofrendo com a minha prisão, sem eles saberem que a minha prisão era a resposta da oração deles. Aleluia! O que é isso? O propósito de Deus. Lá eu conheci Jesus e fiz a minha melhor escolha que eu poderia fazer. Foi lá que eu aceitei Jesus e foi lá que eu me batizei. Amado irmão, querido ouvinte, não questione a Deus quando o dia ruim chegar. Olhe para o céu convicto dizendo: Senhor, eu sei que eu estou passando pelo pior momento da minha vida, só me responde algo: qual é o teu propósito? Porque quando Deus manifesta o teu propósito, é para o nome dele ser glorificado. O verdadeiro missionário, ele compreende essas coisas. É por isso que quando vem uma notícia ruim, ele mantém a calma, porque ele sabe que Jesus não saiu do controle. Não saiu. Olhando para a Bíblia, eu vejo também um caso de um homem que teve que morrer para cumprir o propósito de Deus. João capítulo 11, a Bíblia diz que o mensageiro chega em Jesus, Lázaro está com vida. Jesus fala que aquela enfermidade não é para a morte, mas quando o mensageiro vai levar a mensagem de Jesus, Lázaro morreu. O que é isso, irmão Tiago? Viver os propósitos de Deus. Aleluia! Os judeus, pela sua naturalidade, até hoje eles creem na ressurreição. Eles creem que o homem pode ressuscitar equivalente a 3 dias. Eles têm uma crença que quando o homem morre, a alma dele fica rondando o corpo durante 3 dias. E durante esses 3 dias, esse homem pode ressuscitar. É por isso que Jesus chega lá no quarto. É para não dar a glória para o homem, porque a glória não é do homem, a glória é dele. A honra é dele. Irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei se já fugiu do controle das tuas mãos. Mas eu vim aqui falar de um Jesus que para ele nada é impossível. 4 dias, ao ponto da irmã do defunto dizer: Senhor, já cheira mal. O possível para ele é a glória, é o plano dele que tem que ser executado. E qual é o plano de Deus em meio a Lázaro? João 10, a Bíblia diz que os judeus queriam apedrejar Jesus, porque ele se titularizou o Filho de Deus. Quando Jesus chega na boca do sepulcro, a pedra é removida. A multidão está observando. Ele olha para o céu como que dando um recado para os judeus, dizendo: Pai, graças eu te dou por sempre ouvir as minhas orações. Tendo dito isso, ele fala: Lázaro, sai para fora. Quando Jesus libera a palavra, o surdo ouve, o mundo fala e o defunto obedece. Como compreender, pastores, o propósito de Deus?
é difícil de se compreender. Então Jesus aqui, ele libera o ide, mas primeiro ele trabalha nos discípulos, para eles executarem o processo. Talvez vocês estejam aí sentados dizendo: Tiago, por que Jesus tem que trabalhar em nós para nós fazer o ide do Senhor? Porque existe algumas consequências de pregar o Evangelho. Eu quero falar aqui um pouco do poder daquilo que estamos pregando. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois também do grego. Irmãos, não estamos ministrando aqui qualquer palavra, a palavra é a palavra de Deus. Então a primeira consequência que vem é essa, é a salvação. Mas se nós lermos para o ouvinte obter a salvação, requer algumas coisas, e a continuação do versículo, nós lemos o 15, o 16 diz: todo aquele que crer e for batizado. Por que a crença vem primeiro? Porque o batismo não é qualquer coisa. O batismo é a melhor opção ou a escolha que podemos tomar. Mas para tomarmos essa atitude, nós temos que crer. Porque a partir do batismo, a nossa vida nunca mais será a mesma. Porque você vai pregar a palavra, você vai falar de Jesus, você vai fazer a obra. Aí vai surgir uma consequência que tem parado muitos missionários no século 21. E qual é? A perseguição. É por isso que o obreiro ele tem que estar preparado, porque a perseguição é certa nas nossas vidas. Quando não temos um ensino completo da palavra de Deus, achamos que pregar a palavra é hobby. Achamos que pregar a palavra é ser popular. Tem uns que pregam para ficar ricos, outros pregam para querer fama. Mas queridos, quem prega o Evangelho de Deus, ele vai ser perseguido, porque ele está pregando algo aqui poderoso. Porque a única coisa que traz salvação para o homem é o Evangelho. Eu posso subir aqui e falar da história do gibi, eu posso falar de livros seculares, mas nada disso transforma a tua vida. A única coisa que vai transformar a tua vida é o poder da palavra de Jesus. O inimigo, sabendo disso, ele não vai ficar feliz, claro que não. Mas nós estamos debaixo da maior revelação de todos os tempos, a revelação de Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele vê que Pedro foi usado por Deus. Ele fala: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Veja bem, o objeto porta, ele é um objeto de ataque ou um objeto de defesa? É claro que é um objeto de defesa. A porta não ataca ninguém. Olha que Jesus está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? No século 21 vai ter missionários que vão buscar a alma lá no inferno, aonde ninguém dá nada, e as portas do inferno não vão prevalecer. Por quê? Porque o missionário não vai chegar com a história da carochinha. O missionário vai chegar com o poder da palavra de Deus. Com o poder da palavra de Deus, a perseguição aparece. Olhando para
neste capítulo 16 de Marcos, nós iremos encontrar o cumprimento desta ordenança de Jesus só no livro de Atos dos Apóstolos, aonde os seus discípulos, que agora não são mais discípulos, são apóstolos, receberam o poder do alto e começaram a pregar a palavra. Se nós pararmos para ler este livro atentamente, iremos ver os nossos irmãos morrendo. Nós vamos ver o nosso irmão sendo apedrejado. O que é isso, irmão Tiago? A consequência do ide. Ide por todo o mundo. Ele falou para nós pregar o evangelho. A consequência vem. Mas o incrível de Jesus é que ninguém está aqui despercebido. Porque ele deixou o seu exemplo e ele foi crucificado. E o nosso problema às vezes é querer ser aplaudido. E quando não aplaude a nós, ficamos nervosos, ficamos bravos. O verdadeiro missionário não. Ele sabe que ele vai pregar, vão tacar pedra nele, mas ele continua pregando. Ele sabe que ele vai falar de Jesus, vão criticar ele, mas vai continuar falando. Porque ele não para na crítica, ele está acima da crítica. O verdadeiro missionário já tem em mente: o meu modelo apanhou, o meu modelo foi chicoteado, o meu modelo foi vendido, foi traído. Eu não vou receber aplauso, eu sei que a perseguição vai vir, mas eu não vou parar de pregar. Por quê? Porque em Mateus capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, eles herdarão o reino de Deus. Continue pregando, continue fazendo a vontade de Deus, continue evangelizando. Pode vir a prova, pode vir a luta, olhe para o Senhor dizendo: meu Deus, continue comigo, porque do Senhor eu não largo. Verdadeiro missionário, ele age dessa forma. Mas é triste, irmãos, hoje nós vermos os nossos colegas abandonando a fé por causa de uma crítica, abandonando Jesus por causa de fofoca, por causa de coisas que acontecem no meio dos povos, dos seres humanos. Porque isso nós sempre iremos encontrar nas nossas jornadas aqui. Mas enquanto o nosso alvo for Jesus, não largamos a fé. Nosso pastor Vanderlei, ele está aqui, ele pode falar com muita mais propriedade que eu. Se eu perguntar para ele o quanto de coisa que ele já viu de errado dentro da igreja, irmãos, iremos ficar conversando a noite toda. Por que está aqui? Porque o alvo é Cristo, o alvo é Jesus. Se o alvo fosse o homem, a igreja não estava aqui hoje. Já passaram-se mais de 2000 anos atrás que Deus deu esse ide. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Você é fruto do ide. Porque sem ide não tem crescimento. Sem ide ninguém aceita Jesus. Sem ide a igreja não cresce. Jesus liberou para apenas 11 homens. Hoje nós somos a mais de 2 bilhões de crentes. Você pode dar glória para Deus? Isso é fruto do ide. O ide tem um resultado. É doloroso, é espinhoso, mas vale a pena. O ide de Jesus, ele transforma vidas. Faça uma retrospectiva. Você que está aqui, pergunte para você mesmo: por que eu estou aqui? Porque hoje eu sou um cristão. Você vai lembrar do dia que o ide chegou em você. Irmãos, a igreja de Deus, ela não para. A igreja de Deus, ela trabalha de dia, de noite, de madrugada.
Nós somos um corpo que Cristo é a cabeça. Estamos pela misericórdia ministrando a palavra aqui, mas tem pessoas ministrando nos outros países. O mesmo Jesus que eu estou falando, o mesmo Jesus que eu estou pregando, que está operando aqui, nós podemos sentir. Ele está operando em muitos lugares nesta mesma hora. O que é isso? Para Jesus não existe limitação. Então se concentre na palavra de Deus, faça a vontade do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai operar o milagre. É no livro de Atos que vamos encontrar os nossos irmãos sofrendo, sendo martirizados. É interessante, queridos, que no capítulo 12 de Atos, a Bíblia diz que Herodes mata o amigo de Pedro por causa do Evangelho. Pedro ele prende e deseja matar depois dos pães asmos, depois da Páscoa. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele fala para prender Pedro em 4 quartetos de soldados, para ele não fugir, porque à hora vista ele tinha feito uma promessa: o preso não pode fugir, como se alegraram com a morte do teu amigo, vamos matar ele também. Mas a Bíblia diz que Pedro, mesmo sabendo da morte do teu amigo, ele está dormindo. O que é isso, irmão Tiago? Tranquilidade na prova. Está passando pelos piores momentos da vida dele. Como pode um homem ter sono a essa hora, sabendo que é o próximo a morrer? Ele está dormindo, como que dizendo: eu estou tranquilo. O que é isso? Convicção no chamado. O missionário verdadeiro, o mundo está caindo sobre a cabeça dele, ele continua olhando para o alvo e caminhando tranquilo, porque ele sabe que a última palavra não é do Herodes, a última palavra é de Deus. Se Deus permitir, amém. Mas se Ele tem projeto na minha vida ainda, eu sei que eu vou sair daqui. Eu não sei se eu vou sair voando, eu não sei se eu vou sair andando, mas de uma coisa eu sei: aqui eu não fico, aqui eu não fico, aqui eu não fico. Eu não sei qual foi o decreto que falaram para você, eu não sei qual que é a prova, mas de uma coisa eu sei: se você é verdadeiro na chamada, se você serve a Deus com fidelidade, eu tenho certeza no livramento, eu tenho certeza na porta de escape, porque o nosso Deus é Deus. O nosso Deus é Deus. A Bíblia continua dizendo, ainda em Atos dos Apóstolos, mas agora no capítulo 16, que Paulo está na sua viagem missionária, e o foco dele era entrar no continente asiático. Mas ele tem uma visão de um moço dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos, ao ponto de ele parar em Filipos. A vida do missionário fiel, ela é conduzida por Deus. A direção de Paulo era uma, mas Deus o conduziu para outra. E entrando nesse local, o nosso amado amigo apóstolo Paulo, ele vai ir orar. A Bíblia diz no versículo 16, perdão, no versículo 13 ao 15, que vai acontecer a primeira conversão de uma mulher chamada Lídia, que abriu seu coração para a palavra. O missionário fiel, ele está pronto em todos os instantes e em qualquer lugar. O foco é a oração, mas apareceu a necessidade da palavra. Então Lídia, no capítulo 16, é a primeira mulher a obter a sua conversão. Neste capítulo nós vamos encontrar 3 conversões em lugares diferentes.
No versículo 16 agora ao 18, nós vamos ver que Paulo ele identifica uma mulher que estava possuída pelo espírito maligno, que toda vez que ele passava juntamente com Silas, aquela mulher liberava a palavra dizendo: "Esse é homem de Deus, que prega a palavra do Deus Altíssimo." Mas por se repetir isso por alguns dias, Paulo acaba se estressando e libertando aquela mulher no nome de Jesus. O único nome que tem poder aqui é o nome de Jesus. O único nome que expulsa demônios aqui é o nome de Jesus. O único nome que cura aqui é o nome de Jesus. Se Jesus não estiver no local, não tem cura, não tem milagre. Por quê? Porque Ele é o dono da cura. E em Marcos, que nós lemos, capítulo 16, ele fala: "No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." No nome de Jesus, é Ele que está no controle. Porque Ele não divide a sua glória. Já pensou se não fosse no nome dEle? No nome dEle as pessoas já estão comercializando. Imagine se não estivesse no nome dEle. Então tudo é realizado no nome de Jesus. E Paulo liberta aquela mulher no nome de Jesus. Mas a vizinhança não vai gostar, porque era uma mulher que trazia lucro para a cidade. Era uma mulher que adivinhava as coisas, e aqueles que levavam proveitos, aqueles que tinham lucro com aquela mulher, não vão gostar, porque é uma fonte de renda a menos. Então eles vão pegar Paulo e Silas, vão levar para os magistrados. Irmãos, eu estou falando aqui do verdadeiro missionário. Estão fazendo missões. Vão pegar os dois missionários, vão levar para os magistrados. A população vão se agitar, ao ponto deles rasgarem a roupa de Paulo e Silas e darem sessões de varas em cada um deles, por causa de uma libertação, por causa de uma vida que estava sendo oprimida. É por isso que quando vamos falar do Evangelho e ele como sendo a verdade, vai fechar fontes de renda de pessoas que estão levando proveito perante a sociedade corrompida. É claro que eles vão se levantar contra as nossas vidas. É claro que eles não vão querer que nós pregamos a verdade. Porque olhando para a Bíblia Sagrada, pastores, eu não vejo nada que condena ninguém que anda pelo certo. Nós estamos diante da palavra de Deus, que era para ser lida nos jornais, era para ser pregada na reportagem, era para ter matéria nas nossas escolas explicando da palavra. Por quê? Porque aquele que obedece, ele tem vida, e tem vida com abundância. Por que eles não aplicam isso, irmão Tiago? Porque vão fechar a fonte de rendas, vão fechar aquilo que eles levam proveito atrás do ser humano. O povo hoje em dia já não está mais preocupado com a alma, com a vida de ninguém. Eles estão preocupados com o dinheiro, estão pisando no ser humano por causa do dinheiro. Não estão nem aí se está sendo usada por demônio, não estão nem aí se estão padecendo o que eles querem lucro. Eles olham para a sociedade e vê dinheiro neles. O missionário fiel não, ele olha para o perdido, ele faz de tudo para tirar ele da perdição e colocar ele em canal de destaque para pregar a palavra. Porque quando olhamos para o mundo debaixo do pecado, eu vou lá para João capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete o pecado é servo, é escravo do pecado. O escravo não tem controle com a tua vida, o escravo não sabe mais o que fazer. Mas a Bíblia diz ainda agora no versículo 36: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação vem dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles aplicam aqui a libertação no nome do Senhor, mas agora eles estão colhendo a consequência do quê? Do ide por todo mundo pregar o Evangelho.
Irmãos, a mensagem é propícia para o dia de hoje, sendo um culto de missões. Aleluia! Porque eu sei que tem pregadores aqui. Você pode dizer que não é hoje, mas futuramente vai ser um grande pregador. E você vai se deparar com situações que você vai falar: meu Deus, eu preguei a palavra, como pode o irmão ter feito isso comigo? Você vai lembrar da consequência de pregar o ID de Jesus. Agora eles estão sendo açoitados, estão apanhando. Não contente, eles mandam dizendo: prende eles no cárcere e trancam eles no tronco e coloque um guarda para vigiar Paulo e Silas. E é cruel o que fizeram com eles. Eu tento me reportar na história e ver a cena. Qualquer um de nós, com um olhar humano, é claro que iremos dizer: para que pregar o Evangelho, sendo que vai vir perseguição? É por isso que muitos hoje estão parando, porque a perseguição vem, ele não aguenta, porque o que ele esperava não era perseguição, era o aplauso. Então a falta de estrutura, ele tira o homem da presença de Deus, porque não está estruturado. Então é por isso que Jesus estruturou os discípulos, porque o que viria sem uma estrutura era impossível suportar. Impossível. Paulo e Silas estão nos piores momentos da tua vida, mas o que alegra o meu coração é o versículo de número 25, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Com as costas sangrando, eu estou adorando a Deus. Com as costas feridas, eu estou adorando a Deus. Desempregado, eu estou adorando a Deus. Machucado, eu estou adorando a Deus. Sendo caluniado, eu estou adorando a Deus. O que é isso, irmão Tiago? Missionário fiel. O missionário fiel, ele sabe que a prova vai vir, mas ele não deixa de adorar. A prisão não vai calar a tua adoração. Esse vento não vai te parar. Eu tenho certeza que você vai olhar para a prova e dizer que eu sou missionário fiel. Eu vou continuar adorando ao Senhor. Os outros presos escutavam. Imagine os presos dizendo: cometemos crimes para estar aqui. Esses homens não. Eles libertaram uma mulher. Está acolhendo isso? Perto da meia-noite, estou quase dormindo. Eles estão orando e cantando. Como pode uma coisa dessa? É o missionário que já entendeu o caminho. É o missionário que está estruturado na palavra. Aí entra naquilo que o nosso pastor falou aqui. Tem homens agora que estão em vários tipos de lugar pregando a palavra, porque entenderam a mensagem. Sendo jurado de mortos, estão aí nas tribos indígenas, estão aí fazendo esforços terríveis para espalhar Jesus. O que é isso? É a ordenança de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se nós lermos os livros históricos, nós vamos ver que nos primeiros séculos os nossos irmãos eram queimados vivos. Nero cansou de queimar cristãos no seu quintal. Nero olhava do seu palácio e dizia: a noite está muito escura, precisamos de luzes, traguem os cristãos e queimam eles vivos. Os cristãos eram queimados vivos naquela mesma hora. Ele deixava os cachorros por semana sem se alimentar, as bestas feras, colocava os cristãos na arena para ser devorados.
É pecado, pastor Vanderlei, eu murmurar por causa de um sapato apertado, sabendo que os meus irmãos sofreram e sofreram muito. Quando olhamos a história da igreja, fazemos uma pergunta para nós mesmos: eu sou realmente um cristão? Eu sou realmente um missionário fiel? Só porque o meu pagamento não caiu no 5º dia útil, eu já estou murmurando. Só porque não deu para completar a compra do mercado, eu estou reclamando. Irmão, isso não é motivo para murmurar. Caia na realidade. Você está aqui para servir Jesus. Continue ajudando a obra. Continue apoiando o pastor. Porque o seu dízimo, a tua oferta também faz parte do trabalho missionário. Uma alma que aceita Jesus aqui, você também tem contribuição. Por quê? Porque o seu dízimo, a tua oferta ajuda esse lugar, está com as portas abertas. Contribui com alegria. Faça a obra do Senhor. Ajude mesmo aos missionários. Pregue a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que o nome de Deus ele vai continuar sendo glorificado através de ti. Aleluia. Por volta da meia-noite, o horário onde muitos de nós estamos dormindo, Paulo e Silas estão orando e louvando, e os outros presos ouvindo. A missão do homem de Deus, ela não para. Repare que a primeira libertação foi de Lídia, depois foi a jovem possessa, agora eles estão colhendo a consequência do id, estão no cárcere, mas a obra não para. Aleluia! Eu falei aqui que nem sempre nós vamos entender os propósitos de Deus. Eles estão orando e louvando, os outros presos ouvindo. A Bíblia diz que Deus manda um terremoto e solta as prisões de todos. Aí você se pergunta, irmão Tiago, por que não soltou só de Paulo e Silas, mas soltou de todos? É porque eles estavam orando e cantando e os outros presos ouvindo. Então eles estão ouvindo aquele movimento espiritual, eles têm que participar do milagre, para eles verem qual é o Deus que está sendo ovacionado, o Deus que está sendo louvado. Mas o interessante é que quando o carcereiro ele vê aquela situação, ele vai deitar-se em cima da tua espada. Por quê? Porque a lei de Roma ela sempre foi severa. Se um guarda deixasse um preso fugir, a consequência era trágica. Então quando ele vê aquela situação, ele quer se matar. Mas Paulo, missionário fiel, cheio do Espírito Santo de Deus, com dupla cidadania, judeu e romano, conhecia a lei. O olho dele está direto no carcereiro. Quando o carcereiro vai se matar, ele se identifica: não faça dano contra a tua vida, porque estamos todos nós aqui. Aleluia. 3 milagres aconteceram na conversão do carcereiro. E qual foi? O milagre físico, o terremoto. O milagre moral. Qual é o milagre moral? Todos nós estamos aqui. E o milagre espiritual, aonde o carcereiro vem, se prostra no pé do missionário fiel e fala: o que eu faço para ser salvo? Lembra que eu falei aqui, não é no nome do Tiago, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus. Quando o carcereiro pergunta, Paulo libera o brado dizendo: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eita coisa linda, amado irmão, querido ouvinte, olha o propósito de Deus. Pega Paulo e Silas, que está liberto fisicamente, e priva eles, porque lá tinha um carcereiro que estava liberto fisicamente, mas espiritualmente estava todo trancado, estava todo fechado. Os propósitos de Deus nunca iremos entender, mas de uma coisa eu sei: o missionário fiel, ele louva na terra dele, ele louva fora da terra,
disposição do Senhor para finalizar, amados irmãos, queridos ouvintes. Não murmure por causa dessa circunstância, por causa dessa situação. É porque você não percebeu ainda, mas Deus quer te usar mediante essa tempestade. É nessa prova que Deus quer usar a tua vida. É nessa escuridão que Deus acendeu essa lamparina. É para dar fruto, é para pregar a palavra, é para fazer a vontade de Deus. Então saia daqui esta noite como que dizendo: pode acontecer o que for, eu vou continuar fazendo o vídeo do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e vai ter fruto para a glória de Deus. Receba essa palavra, amados irmãos, queridos ouvintes. Que Deus possa usar a vida de cada um de vocês de uma forma maravilhosa e impactante. Mais uma vez agradeço a direção deste grande trabalho, nosso pastor Vanderlei, que Deus continue abençoando a vida do Senhor, querido, de todos os pastores, os obreiros, pela recepção, pelo conforto, por tudo, tá bom? Estamos aí para fazer a vontade de Deus, e as palmas engrandecem a Jesus.